Olá, meu nome é Rogério Bassi e a videoaula de hoje eu vou estar resolvendo um exercício de custos que eu deixei durante essa semana no Facebook, ok? Esse exercício é um exercício relativamente simples, mas foi pela simplicidade dele que eu acabei escolhendo. Por quê? Porque ele aborda alguns conceitos assim que eu acho muito importantes para o entendimento da contabilidade de custos, tá? Então, o que vai facilitar nosso entendimento desse assunto é justamente a simplicidade desse exercício, beleza? Então, esse é um exercício onde uma empresa industrial ela apresentava algumas situações, ok? Ela deu para a gente a seguinte informação, que o estoque inicial de produto em elaboração era zero. Ela também nos informou que comprou matéria-prima, que dessa compra de matéria-prima ela consumiu matéria-prima, ela também teve gasto com energia, ela teve despesas administrativas, ok? Enfim, uma série de fatores que vão acabar impactando no custos. Tá? Mas antes de resolver, eu queria mostrar o conceito em si. Quando a gente fala em contabilidade de custo, é muito importante a gente entender que nós vamos estar trabalhando com estoques, certo? Porque estoque é o nosso custo que ainda está na prateleira. A partir do momento em que é vendido esse produto, é que a gente reconhece o custo, ok? Por se tratar de uma empresa industrial, nós temos basicamente 3 grandes estoques. Então nós temos aqui o estoque de matéria-prima, ok? Nós temos também um estoque de produto em processo ou produto em transformação ou produto em elaboração, enfim. É o estoque que eu costumo dizer que ele simboliza para a gente a fábrica, ok? E depois nós temos o estoque de produto acabado. Aquele produto feito, pronto, para ser vendido. Okay? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a nossa indústria ela fabricasse bolo de fubá. Tá? Então ela fabrica só bolo de fubá, de um tamanho só, enfim, para facilitar o entendimento. Para a gente produzir bolo de fubá, nós precisamos de alguns ingredientes. Tá? Nós vamos precisar do fubá, da farinha, de óleo, de manteiga, de fermento, de erva doce, enfim, tudo aquilo que é necessário para fabricar o bolo de fubá. Esses ingredientes nós chamamos de matéria-prima. Então, a partir do momento que a gente compra esses ingredientes, quando ele chega na nossa indústria, nós vamos armazená-los nesse estoque aqui, ó, o estoque de matéria-prima. Perfeito? Vai chegar um determinado momento em que nós vamos precisar fabricar esse bolo de fubá, tá? Preparar o bolo de fubá. Aí sim nós vamos cair aqui dentro desse estoque que é o produto em processo. Tenta enxergar esse estoque aqui no nosso exemplo como se fosse a cozinha. Tá? Esse aqui é o armário que tem os ingredientes e essa aqui é a nossa cozinha, onde você tem o fogão, você tem a geladeira, você tem a pia, enfim. Tá? Então nós vamos começar a fabricar o bolo de fubá. A nossa fábrica ela vai começar a requisitar os ingredientes para começar o processo de transformação de matéria-prima em produto. Ok? E a partir do momento que o bolo aqui de fubá estiver pronto, nós vamos estar estocando esse bolo de fubá aqui nesse estoque de produto acabado. Esse produto acabado, tente visualizá-lo o quê? Ou a geladeira, ou aquela prateleira, né, onde o cliente chega na sua loja e vê o bolo pronto. Tá? Aqui é o bolo pronto. Então toda a indústria, todo o processo industrial
basicamente nós vamos ter esses 3 grandes grupos de estoque: matéria-prima, processo e acabado. Ok? Esse é o conceito que eu quero mostrar para vocês nesse exercício. Ah, Rogério, mas não tem o estoque de embalagem, de materiais auxiliares? Tem, tá? São outros estoques. Mas a visão macro é essa daqui, tá? E o funcionamento vai ser o mesmo. Beleza? Então, no nosso exemplo aqui, ele quer saber qual é o saldo final que vai sobrar no nosso estoque de produto em elaboração ou produto em processo. Tá? Ele informa para a gente que esse mês aqui a empresa começou com esse estoque zerado. Tá? Então deixa eu colocar aqui, 0. Perfeito? Ele dá a seguinte informação, que a nossa empresa ela adquiriu 20 mil reais de matéria-prima. Então imagine o seguinte, você está comprando do fornecedor 20 mil reais. Então entrou aqui no seu estoque de matéria-prima 20 mil reais. Perfeito? Legal. Ele também informa que foi solicitado pela produção a quantidade de 12 mil reais de matéria-prima. Então veja bem, nós compramos 20 mil. Só que dos 20 mil, nós vamos estar utilizando para o processo 12 mil. Então esses 12 mil, ele acaba saindo do estoque de matéria-prima, mas ele acaba entrando no nosso estoque de produto em processo. Então esse aqui é a nossa matéria-prima. Tá? É aquilo que eu exemplifiquei. Esses 12 mil é o quanto de fubá, fermento, farinha, manteiga, óleo, erva doce, enfim, que nós vamos estar utilizando para a fabricação dos nossos bolos. Perfeito? Além da matéria-prima, ele informa que a mão de obra gasta aí nesse processo foi de 8 mil. Tá? Então a mão de obra está aqui dentro da fábrica. É o momento em que o pessoal vai pegar esses ingredientes e vai começar a manuseá-los para a fabricação dos bolos. Então ele informa aqui que nós tivemos 8 mil reais de mão de obra. Então perceba, tudo que está relacionado a custo, ele está sendo jogado aqui no estoque de processo, que é a nossa fábrica. Perfeito? Então tá lá, além da mão de obra, ele informa que foi consumida uma energia elétrica na produção de 1.000 reais. Então também isso aqui vai fazer parte do custo de processo, a energia. Pode ver aí no enunciado, ele informa que a energia foi utilizada na produção. Tá? Então ele separa o que é produção da administração. Tá? E na nossa primeira videoaula de custos, né, nós informamos que despesa é uma coisa e custo é outra. Tá? Os dois são gastos. Custo, diretamente ligado à produção. Despesas, dá suporte à produção, ela não está na produção. Perfeito? Então está aí energia elétrica consumida na produção. Outro dado que ele fornece para a gente, despesas administrativas no valor de 10. Veja bem, se nós estamos trabalhando aqui com custos, esse dado, despesa administrativa de 10 mil reais, ele não vai ser aplicado aqui no nosso exercício, porque despesa não tem nada a ver com a produção, não tem nada a ver com o custo. Tá? Então, ele colocou aí só para dar uma confundida em você, tá? Para testar, na verdade, os seus conceitos. Perfeito? E depois ele informa que o custo do produto acabado, ou o custo da produção acabada, foi de 6 mil. Então ele está informando para a gente que desse estoque aqui de processo, 6 mil foram concluídos. Tá? Se 6 mil desse estoque em processo foi concluído, você concorda que esse estoque ele já está pronto para ser vendido? Ó? Então está aqui, ó. Isso aqui é o nosso acabado, produto acabado, produto pronto. Nós conseguimos produzir 6 mil reais de bolo de fubá. Tá? E aí ele pergunta quanto é que sobrou no estoque de processo. Aqui, ó. Se nós gastamos 12 mil em matéria-prima, 8 mil de mão de obra e 1.000 de energia, você concorda que se somarmos aqui, ó, nós vamos chegar aqui num custo de processo de 21 mil? Beleza? Se dos 21 mil ele está nos informando que 6 mil estão prontos,
é só você reduzir aqui os 6 mil desses 21, tá? Que foi justamente o que nós transferimos aqui para o estoque de acabado, e aí sim você vê o quanto ainda está na fábrica sendo produzido. 21 menos 6, nós temos aí 15 mil reais que ainda estão no estoque de produto em processo. Quer dizer, nós não terminamos ainda, tá, a produção desses 15 mil reais em bolo de fubá. Perfeito? Então a nossa alternativa correta aí é a alternativa A, 15 mil. Ok? Então vocês veem que a resolução do exercício ele é muito simples. Mas eu escolhi esse exercício justamente para te mostrar esses tipos de estoques. Porque quando nós começarmos a aprofundar aí no assunto de contabilidade de custo, vai ser fundamental esse entendimento. Tá? O que é matéria-prima, tá? O quanto nós gastamos aqui no nosso processo e o quanto do processo nós concluímos. Aqui o exemplo foi bem simples também, porque nós estamos trabalhando com um produto. A partir do momento que você tiver mais de um produto, aí vai entrar toda aquela história de rateio, custeio por absorção e assim por diante. Ok? Mas o ponto-chave desse exercício foi esse primeiro ou segundo passo para a gente começar a entender um pouco mais sobre contabilidade de custo. Valeu? Então eu vou deixar aqui para você o seguinte comentário. Se esse exercício te ajudou, clica aqui embaixo no vídeo que você gostou. Tá? Se ele não te ajudou em nada e você não gostou, clica aí que você não curtiu. Beleza? E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Né? O pessoal que estuda com você aí na sua sala, o pessoal que já se formou, mas está estudando para o exame de suficiência. Então compartilhe, vamos espalhar essa informação aí para o maior número de pessoas possível. Beleza? Então fica aqui o meu grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!